E o segundo episódio da última temporada de Bleach começa com o Rei Quincy castigando os seus subordinados. Como ele não gosta de conflitos, ele arrancou o braço de um deles, e ele está pensando em como puni-lo novamente. O Quincy está se rastejando no chão, tentando entregar o seu relatório, mas o Rei Quincy não tem paciência para isso. Olha esse trono do Rei Quincy, como que os pilares são finos. Isso é totalmente desproporcional. Então as ameaças continuam, dizendo que se ele não for se sentar ou se ajoelhar ou fazer alguma coisa, ele não precisa de fato das suas pernas. Quando o Quincy finalmente consegue se ajoelhar diante do trono do Rei dos Quincy, ele começa a falar, mas o Rei Quincy quer um relatório do que está acontecendo no momento, e não do futuro. Judas está para descobrir o quão sem paciência é o Rei dos Quincy. E esse nome, Judas, é uma variação em alemão do nome Judas. A gente tem que entender aqui que são japoneses falando com o seu sotaque em alemão, palavras do Oriente Médio. A origem do nome Judas é do Oriente Médio e todo o arco Quincy é baseado em alemão. Aqui eles querem fazer uma referência à Alemanha naquele período sombrio, bem naquela época do maluco do bigodinho. Essa abertura ficou legal, mas na minha opinião poderia ter ficado melhor. Eu não gostei muito da música, eu gostei mais da música da ending, mas é minha opinião. O Ryonosuke ainda tá comendo os lanchinhos que a Inoue trouxe. E ele tá preocupado com o paradeiro do Ichigo, se ele tá bem. É claro que ele ainda não tem noção da extensão dos poderes do Ichigo, por isso que ele tá preocupado. Mas logo o Ishida tranquiliza ele dizendo que a Heiatsu do inimigo sumiu. E assim eles continuam conversando. O Sado, como sempre, é um amigo fiel que sempre ajudaria o Ichigo em tudo. E ele sempre deixa isso bem claro. O Ishida, por algum motivo, tá suando frio. E a Inoue diz que é exatamente isso que ela gosta no Ishida. Ser um amigo tão próximo do Ichigo. Então o Ichigo volta. Ele mesmo não entendeu nada que acabou de acontecer. Mas novidades estão para chegar aqui. O celular do Ryonosuke começa a tocar, e é uma mensagem geral. Essa mensagem é muito importante, por isso a gente vai ver ela em detalhes. A Soul Society está precisando de uns celulares mais avançados, olha só para essa porcaria. Dentro do Instituto de Pesquisas, eles começam a falar sobre o incidente que envolveu o Capitão Yamamoto e os outros, a declaração de guerra à Soul Society, e até a minutagem. Há 57 minutos, ou seja, há quase uma hora atrás, a Soul Society foi invadida. E eles escaparam. Eles também causaram grandes danos à Soul Society. O mais importante aqui é que a vida de muitos Shinigamis foi perdida. 116 Shinigamis perderam suas vidas com esse ataque. Um ataque rápido, certeiro e que causou muitas baixas. Em 182 segundos, 116 Shinigamis morreram. Ou seja, é basicamente um Shinigami por segundo. No final, ele também diz que o Sasakibe ficou muito ferido e não resistiu. Essa notícia choca os Shinigamis mais jovens, afinal o Sasakibe serve o Yamamoto já há vários séculos. E agora está todo mundo preocupado de fato, porque já notaram que existe algo errado acontecendo aqui. Algo muito sério e muito grave. Além disso, a Soul Society tem lá as suas proteções. É bem difícil entrar lá a não ser que você tenha métodos especiais ou autorização. Eles conseguiram entrar e sair sem ferir a barreira que defende a Soul Society, que também é o maior alerta de que existem pessoas ali. Logo, eles são inimigos que conseguem se mover de uma forma não rastreável. E assim, a situação se complica. O Ishida está sempre preocupado como se ele soubesse de alguma coisa. Então, cada um vai lidar com o luto de uma forma. O Ichigo fica triste, o Sado vai correr. Galera, eu não vou dar spoiler do que vai acontecer nos episódios seguintes, nem da história do mangá não, mas esse arco é triste, porque morre gente, mas ainda vai morrer muita gente nesse arco. Se prepara, não é spoiler, mas muitos personagens importantes vão perder sua vida nessa última batalha que encerra toda a história de Bleach. E o Ishida olha bem para sua estrela Quincy. Todos eles tristes, guardando uma espécie de luto pelo ataque que aconteceu e pelas batalhas que vêm logo a seguir. Depois de refletir um pouco no seu quarto, o Ichigo decide sair para uma patrulha. E enquanto ele está andando por Karakura, ele escuta o seu nome sendo chamado de uma forma errada. Há quanto tempo a gente não via essa personagem? Caindo do céu em alta velocidade está Nel. A Nel vai rapidamente na direção do Ichigo e o acerta com tudo.
jogando eles no chão e eles caem dentro de um parque de diversões. Essa foi a saudação da Nell, e ela está novamente na sua forma infantil. Quando a Nell caiu na armadilha do Noitra, ela levou um golpe na cabeça, forte demais, e foi jogada nas Las Noches. Esse golpe foi capaz de abrir um ferimento enorme na cabeça da Nell, e desse ferimento vazou seu poder espiritual, suas memórias, sua Heiatsu e até partes da sua inteligência. Apesar de não perder sua vida, ela ficou drasticamente debilitada. E por ter perdido grande parte da Heiatsu que compõe o seu corpo, a Nell ficou nessa forma infantil, sendo que ela pode voltar a usar sua forma completa por apenas alguns instantes. Nell é um dos personagens mais interessantes da história. E agora ela está de volta. Ela começa a explicar do jeito dela que o Ecomundo foi atacado, que algo muito sério está acontecendo por lá. Então a gente volta ao interrogatório do Rei Quincy. O subordinado simplesmente está falando para ele que eles precisam de 5 dias para atacar o mundo humano, a Soul Society e destruir tudo. Ele está fazendo uma promessa baseada no futuro. Mas não é isso que o Rei Quincy queria saber. Se você vai servir o Rei Quincy, você tem que saber exatamente escolher as suas palavras. O relatório seria o que está acontecendo no momento e quais atitudes vocês vão tomar a seguir. Dá pra ver que ele está bem preocupado com o que vem a seguir. O plano dele é basicamente criar um desequilíbrio que vai colapsar o mundo dos Shinigamis, o Ecomundo e o mundo dos humanos. Então vem a pergunta. O Rei Quincy pergunta se o Lyudas é um profeta. Afinal, ele está falando de planos futuros e não é isso que ele quer saber. Aqui a gente já tem uma noção de quão estranho, autoritário e bizarro é o Rei Quincy. Ele não pode simplesmente explicar o que ele quer saber. Ele tem que impor a sua vontade acima de tudo como se fosse um deus. Quando o Lyudas diz que não é um profeta, o Rei Quincy já decide tomar uma atitude. E assim ele fica sem a cabeça. Na sequência, o Quincy com a máscara Hollow também recebe interrogação. E apesar de ter mantido o Ichigo afastado, é muito importante a gente ver isso aqui, porque o Rei Quincy sabe o nome do Ichigo. Ou seja, ele já está preocupado com o Shinigami substituto. Ele já sabe demais e ele recebeu informações diretamente da Soul Society por alguém muito especial que a gente vai ver daqui a pouco. Ele tem um aliado e foi contado nesse episódio. E assim, mais um Quincy perde a sua cabeça. Depois de ter visto isso, eu não perguntaria o que essa galera perguntou. Eles perguntaram para ele se os soldados arrancar não são muito importantes. E sinceramente, todos eles poderiam ter sido eliminados só por fazer essa pergunta. Mas o Rei Quincy decide não fazer mais nada. Ele vai montando uma escada de Heiatsu até os céus. E enquanto ele vai andando, ele vai dizendo que o Ecomundo já é o território dele e que ele dominou tudo. Harribel é mostrada presa, completamente derrotada, e ela é apenas uma prisioneira dos Quincy agora. Ele criou aquela escada de Heiatsu até aqui, puxou a cortina e mostrou que ela estava ali. Ela deveria ser a líder e protetora do Ecomundo, mas ela não foi páreo para os Quincy. Então voltamos para Nell e para o Ichigo. Ela continua explicando. E assim ele descobre que o Ecomundo foi atacado. Pest chega na sequência, tentando também acertar o Ichigo, mas ele consegue desviar. Ele fica preso no chão e esses personagens são só comédia, não adianta. Contrastando com isso, a gente vai para Soul Society, onde está acontecendo um gigantesco funeral coletivo de todas as pessoas que perderam suas vidas. Todo mundo está prestando respeito a tantas vidas que foram perdidas. E também se preparando para um próximo ataque, já que foi declarado guerra e eles não sabem quem são os inimigos, de onde eles vêm ou quais poderes eles possuem. O Capitão Yamamoto por um momento se lembra de quando Sasakibe começou a servi-lo. Afinal, os dois ficaram juntos como parceiros nos combates por séculos. E com certeza uma amizade de tanto tempo é bem dura de se perder. Então a gente vê as irmãs do Ichigo, um pouco mais crescidas. E todo mundo no quarto do Ichigo, como sempre. Ele convidou todo mundo para essa reunião exatamente para falar dos problemas do Ecomundo e que ele decidiu ajudá-los. Bahagan e Stark perderam suas vidas. E Harribel tomou completamente o controle do Ecomundo. Foi depois disso que o Ecomundo foi atacado por inimigos misteriosos
E os Hollows e Arrancars foram completamente derrotados, os que não foram derrotados foram capturados. O poder deles era grande demais, e eles não tiveram a mínima chance. Nel e os seus amigos conseguiram fugir, e eles tiveram sorte. Afinal, poucos Hollows e Arrancars sobreviveram a esse ataque. O motivo pelo qual a líder do Ecomundo foi capturada, eles ainda não sabem. A Nel tá chorando e a Inoue a consola. Inoue, sinceramente, deve doer as costas carregar esse grande coração. Mais um fato interessante é que o Dondo Chaka foi capturado, por isso que ele não está com eles como sempre. Então vem o pedido de ajudas para Kurosaki Ichigo, que é claro que nunca nega um pedido de ajuda para os seus amigos. Isso deixou a Nel feliz, afinal agora eles têm esperança de recuperar o Ecomundo. O Ishida já deixa bem claro que ele não vai ajudar Hollows ou Arrancars. Afinal ele é um Quincy que deve eliminá-los, ele nasceu para isso. Mas o Ishida solta uma interessante. Ele diz pro Ichigo tomar cuidado, afinal esse inimigo pode ser... E quando ele ia falar exatamente o que era, o Urahara atrapalhou o Ishida e não deixou ele concluir o seu pensamento. O que foi um fato muito importante. Daqui a alguns episódios a gente vai entender o que realmente iria acontecer aqui se ele tivesse falado. Mas ele não falou porque o Urahara atrapalhou. O Urahara sentiu a presença dos Arrancars e estava do outro lado da janela ouvindo a conversa. Então ele pergunta se ele deve organizar uma viagem para o Ecomundo. Afinal ele tem esse tipo de habilidade. Voltando para o reinado dos Quincy, nas sombras, um dos Quincy examina o medalhão de Eberne e vê que ele já foi usado, mas nenhuma Bankai foi roubada. Então o Rei Quincy dá mais uma risadinha sarcástica. Ele sabe muito mais do que aparenta. O Urahara já abriu a passagem para o Ecomundo e eles já estão indo. No meio do caminho, eles têm uma conversa de como o Urahara descobriu que eles estavam querendo ajudar os Hollows e Arrancars. Enquanto eles passam pela garganta entre os mundos, o Urahara diz que isso já ficou muito sério, e logo a gente vê vários Hollows e Arrancars acorrentados e sendo arrastados pelos Quincy. Você pode reparar que tanto o uniforme quanto o jeito de ser desses caras é muito baseado na época sombria da Alemanha e do cara do bigodinho. Então eles chegam no Ecomundo. E veja que isso não ficou muito claro no anime, mas a Inoue já levou a mão no cabelo. Ela que vai parar a queda deles para eles não caírem e acertarem o chão com tudo. Mas aqui, nas análises completas do anime no Kokoro, você vê todos os detalhes que passaram batido no anime. Enquanto a Nel tá desesperada porque eles vão cair, ela começa a gritar. E os guardas Quincy escutam a voz dela, mas eles acham que é só coisa da imaginação. Então já mostra eles no chão intactos. Por mais que eles não se machucassem ao atingir o chão, eles fariam muito barulho. E a Inoue tá de novo com a mão no cabelo. Então as presilhas dela chegam, indicando que foi ela que fez o pouso suave deles. Quando eles olham ao redor, existem vários Hollows e Arrancars que foram completamente eliminados. As densas chamas azuis dos Quincy destroem tudo no Ecomundo. E por mais que a Inoue procure, não há ninguém com vida ali. Eles foram completamente eliminados. Depois disso, o Ichigo decide partir. Está na hora de salvar os Arrancars. E apesar do Dondon Chaka não estar nesse grupo, o Ichigo não quer ajudar um único Hollow ou um único Arrancar. Ele quer ajudar todos eles. Então ele parte. O Urahara acha interessante o Ichigo querer ajudar os Arrancars exatamente que eram inimigos dele no passado. E assim, Inoue decide ir com o Sado e logo todos vão. Na sequência, a gente vê alguns Arrancars em fila. Quem está cuidando deles é o Letra J. E eu vou ficar devendo para vocês alguns termos desse anime, sinceramente. Os nomes dessa temporada são muito complicados. No mangá já eram complicados o suficiente. No anime é um pouco mais fácil porque a gente escuta a pronúncia. Mas essas pronúncias em alemão são um saco. Então duas Arrancars começam a se movimentar. Elas têm um plano. E aqui está ele. Mais uma representação daqueles caras lá. Ele explica que vai fazer um exame de seleção para escolher os Arrancars ou Hollows mais dispostos a seguir a causa, que podem ser úteis no exército Quincy. É claro que nenhum deles está disposto a isso, mas o Quincy também não está disposto a levar nenhum deles. Ele conta uma mentira. Diz que se eles implorarem pelas suas vidas, eles poderão ser salvos e entrarão para o exército. Mas na verdade ele está querendo encontrar os corajosos que estão no meio desse bando. Então, de um a um, ele começa a eliminá-los, como se não fossem nada, só por diversão. Logo uma delas se livra e até o ameaça.
Loli e Menoli se mostraram com coragem, e o Quincy achou isso interessante. Decidiu brincar um pouco com elas e falou para levá-las. Afinal, o rei Quincy instruiu que qualquer um que mostrasse coragem deveria ser levado até ele. E aqui a gente descobre quem é o aliado Quincy. Aquele que forneceu tantas informações. É exatamente o Aizen. Aqui ele está refletindo de que o Aizen escolheu arrancar muito fracos. E que isso mostra que ele não é tão bom assim. Logo, vários Quincy's começam a ser eliminados. E essa animação da última temporada de Bleach não tá deixando a desejar com a violência. Não tem censura, não tem nada tampado, pelo menos por onde eu tô vendo. Tá bem da hora. Esses guardas Quincy não são exatamente fracos, mas eles são eliminados muito rápido. Quem fez isso foram as três bestias, Mila, Sunsune e Apache. Enquanto isso, o Ichigo tá no caminho, até que ele escuta uma explosão. Elas começaram a lutar com ele. E agora ele sabe exatamente qual direção seguir, a direção da batalha. A Nel chegou ali de alguma forma e começa a explicar para ele quem são as três bestias e como elas podem ser poderosas. Enquanto isso, a gente tem aquelas pitadas de comédia que não podem faltar, principalmente quando a Nel e os seus amigos aparecem. No meio da batalha, a maioria dos guardas Quincy são eliminados. Então, ao confrontar o líder, elas recebem a proposta de se juntar e servir o rei Quincy, mas elas não aceitam. Então a gente volta para uma reunião na Soul Society. O funeral acabou e agora eles estão discutindo o que fazer e quem é o inimigo. Após um breve relatório, o Mayuri começa a falar. E o exército que antes eles chamavam de rebelde e que se denomina Vandenheit também está ligado ao desaparecimento de Hollows que eles estavam vendo no episódio anterior. E a maioria da galera tá com uma aparência diferente. O grande problema aqui é o desaparecimento de Hollows que está causando um desequilíbrio de almas. E assim isso gera uma preocupação generalizada. O Mayuri continua, dizendo que eles já devem saber quem é o inimigo. Eles são os Quincy. Então o Ichigo encara seu inimigo. Está para começar uma luta épica. E aí vem a música que eu falei para vocês, galera. Na minha opinião, essa música do encerramento é melhor que a música da abertura. E tem uma breve tela final, onde uma espécie de conjuramento é feito. Se você não viu, confere lá, vale a pena. E eu espero você aqui nesse canal pra gente acompanhar a análise do próximo episódio. Fica ligado, se inscreve no canal, acerta o alvo aqui do lado para não perder as próximas análises. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.